aí, pessoal, aqui quem fala é o Simon. Estamos aqui para a nossa primeira aula da nossa série Forex for Beginners. Basicamente, estarei aqui a compartilhar aquilo que é a minha experiência e o meu conhecimento adquirido neste mundo ou nesta aventura de Forex. Para mim, Forex é uma aventura porque lá envolvem muitas coisas, muitas emoções, perder, ganhar, ficar indeciso. São aspectos que trazem significado para aquilo que é a nossa vida, sem exagerar. Eu acho que vou partilhar essa série ou esses vídeos com pessoas muito próximas a mim ou pessoas que demonstrem real interesse em aprender aquilo que é Forex. Então, sem mais delongas, vamos lá saber, afinal, vamos tratar de quê? Para o dia de hoje, ou para este vídeo, vamos falar dos primeiros dois aspectos, daí que essa aula será uma daquelas aulas chatas. Uma não, aquela aula chata, porque eu preciso deixar um pouco claro sobre o que é Forex, porque basicamente aqui eu quero tentar ajudar pessoas que não entendem nada de Forex. Nesse caso, que querem aprender desde o básico. Podem até entender, mas que querem aprender ah, desde zero. Então, essa primeira aula é mais uma aula de contextualização, conseguir nos colocar situados no espaço, tempo e no contexto. Então, para hoje estaremos a ver o que é Forex e alguns conceitos que eu julgo importantes para começar a operar Forex. Depois, já mais adiante, estaremos a ver a estratégia que eu uso para operar, chamada Smart Money Concept, ou CMC, ou ainda Institutional Trading. E também vou, de certa forma, estar a marcar aquilo que é a minha jornada no mundo Forex, my journey. Então, sem muito blá blá blá, vamos logo ao que interessa, que é a conversa que nós teremos hoje. Bem, o que é Forex? Eu gosto de exemplos, então a forma mais simples que encontramos nos manuais e que eu concordo que é a forma muito simples de explicar o que é Forex é através da viagem. Imagine que você vai viajar para um outro país, para a nossa vizinha África do Sul, por exemplo. A primeira coisa que te apareceria na cabeça é ter que trocar a sua moeda de origem, nesse caso o metical, pelo rand. Porque daquele outro lado, ou melhor, em África do Sul, não vai conseguir realizar nenhuma transação comercial, nenhuma troca comercial utilizando metical. Daí que há essa necessidade sempre que desejamos viajar. Então, se isso já te aconteceu, se já trocou uma moeda por outra, basicamente você já operou Forex entre aspas, mas já operou Forex, porque Forex é essencialmente isso. Forex significa compra e venda de moedas. O objeto social de Forex é a moeda, né? É o dinheiro. Nós vendemos e compramos dinheiro ou coisas que se traduzem diretamente em dinheiro. E quando falamos de troca de moeda, não tem como não falarmos daquilo que é o câmbio. Na verdade, essa é a forma pela qual nós ganhamos dinheiro em Forex. Nós tentamos tirar vantagem daquilo que é a variação cambial de um par de moedas, não é? Porque hoje eu posso comprar, por exemplo, na nossa viagem, saio daqui com 100 meticais. Quando chego lá, tenho que trocar em rands ou ao longo do caminho, troco em rands e só me dão 10 rands. Ah, por alguma inconveniência, uma semana depois, volto a Moçambique. E quando volto a Moçambique, volto com os mesmos 10 rands que tinha quando fui para lá, para aquele outro lado. Mas acontece que quando troco novamente para a minha moeda de origem, que seria o metical, começou a chover, que seria o metical, eu simplesmente, ou melhor, simplesmente me dão 20,
200 meticais, queria dizer 20, 200 meticais em troca. Vamos tentar perceber essa situação. Comprei 10 rands a 100 meticais e uma semana depois vendi os mesmos 10 rands a 200 meticais. O que aconteceu? É a tal dita taxa de câmbio. Então, só desses aspectos que acabei de mencionar acerca do câmbio, já nos dá a entender que Forex está diretamente conectado àquilo que chamamos mercado de câmbio. Isso está tudo interligado. Se nós compramos e vendemos moeda, temos que prestar atenção para aquilo que é o câmbio, não é? Para aquilo que é o câmbio. Então, basicamente, Forex é isso, é o mercado de câmbio. Quando falamos de mercado de câmbio, normalmente nós fazemos aquilo que é a comparação de duas economias. E quando falo economias, quero me referir a moedas, né? Metical, dólar, rand, o ien. Então, essas são economias a quais nós comparamos toda vez que fazemos alguma troca de moeda, não é? Porque aí terá a intervenção do câmbio. O câmbio é a comparação entre duas economias, não é? Daí que nos dá a conhecer qual é a melhor economia dentre essa comparação. E para isso nós chamamos de pares de moeda. Em trading, em Forex, nós operamos aquilo que chamamos de pares de moeda, não é? Temos aqui alguns exemplos que deixei ficar na tela: o MZN ZAR, que seria o Metical ZAR, USD CAD, o CHF Japanese. Basicamente, estaríamos na primeira situação a fazer a comparação entre a moeda moçambicana com a moeda sul-africana. E nos outros estaria a fazer comparação entre o dólar e o dólar canadense. E nessa última situação estaria a fazer comparação entre o dólar suíço ou a moeda suíça, não faço ideia se é dólar suíço, e o ien, que seria a moeda do Japão, não é? E desse lado, tentei trazer aquilo que são os exemplos reais. Essa é a plataforma que que eu utilizo para fazer trading. É uma das plataformas, porque não é a única. Mas essa é a plataforma que eu uso no celular para fazer trading. E esta área é a área dos pares. Conseguem perceber que temos aqui SHAUD, USD, AUD, USD, GBP, USD, USD Japanese. Tá vendo? Então, basicamente, Forex é aquilo que eu disse, comparação entre duas economias. Se é a comparação entre duas economias, nós operamos pares de moeda, não uma única moeda. Estes são alguns conceitos que eu julgo de extrema importância para começar a aprender Forex. Hoje estamos num dia de conversa, mais adiante vamos aprofundar quando estivermos a ver a parte prática, porque eu odeio a teoria. Então, o que vai acontecer é que ao longo da prática eu vou explicando aquilo que são os conceitos, aquilo que são os termos usados lá e vamos nos acostumando desse jeito. Para não levar tempo a, a dar aulas teóricas, o que eu posso fazer é compartilhar convosco manuais que eu julgo de extrema importância que se dessem tempo para ler, que explicam aspectos como esses, com mais profundidade, com mais compreensão. Primeiro temos o spread. Então, estamos a falar daquilo que são as comissões das corretoras. Assim como os bancos fazem para realizarmos transações, né? Transferências, levantamentos ou coisas parecidas, eles cobram taxa para a prestação desses serviços. É a mesma coisa que acontece com as corretoras. Mas, na verdade, o que são corretoras? Basicamente, corretoras ou as corretoras são as nossas carteiras virtuais, é onde nós vamos depositar o nosso dinheiro, ao qual vamos usar para comprar ou vender um certo par de moeda, ou uma certa moeda, não é? Então, o spread seria a taxa que eles cobram em cada operação que você for abrir. Vamos entender mais adiante na prática, mas o que eu quero com esta aula é que, pelo menos, você saiba que existe spread, que existem as corretoras, não é? E corretoras, para voltar a frisar de uma forma simplificada,
É como se fosse o nosso banco virtual, onde nós vamos depositar dinheiro e vamos lhes ordenar para comprar e ou vender um certo par de moedas, instantaneamente. A seguir temos o termo pips. Pips, basicamente, costumam dizer que é a quarta casa decimal de um par. Para todos os pares que envolvem USD, que é o dólar, ou que tem a terminação dólar, a quarta casa decimal é chamada de pip, que é simplesmente a movimentação dentro do gráfico do preço da moeda, é a representação do preço da moeda, não é? Então, a última casa decimal do preço desse par de moeda, ou do preço de compra ou do preço de venda, consideramos como PIB. E cada PIB tem seu valor estimado, não é? Podemos dizer que cada PIB pode valer $10, cada PIB pode valer $1, dependendo daquilo que é a alavancagem, dependendo daquilo que é o lote, o estilo de lote. E a última, que é a exemplificação do próprio gráfico. Este daqui é o gráfico que nós devemos estar acostumados a ver, não é? A partir da próxima aula estaremos sempre em contacto com um gráfico desse. Aqui é simplesmente a representação gráfica daquilo que é a economia ou da comparação da economia de duas economias, da comparação de duas economias. Então, essa é a representação gráfica daquilo que é a situação ou daquilo que é a comparação entre as duas economias, entre as duas moedas, não é? Sabemos aqui que a moeda âncora ganha valor ou perde valor em relação a a outra extremidade da moeda. Daí que as moedas vêm par. Tem uma que ganha valor, mas em relação a uma outra moeda, não é? Então, esse é o gráfico a qual estaremos aqui a analisar. O grande deal, ou a coisa que a resposta que todo trade anda à procura é procurar saber, ou é saber quando é que esse gráfico vai subir e quando é que vai descer. Eu vos juro, se tivesse algum circuito milagroso que nos mostrasse exatamente o ponto onde o gráfico simplesmente vai começar a subir ou começar a descer, acho que todos nós já teríamos vendido nossos rins para poder adquirir esse sistema. Mas, infelizmente ou felizmente, isso não existe. O que nós fazemos são análises técnicas, que vamos entender mais adiante o que são isso, sobre esse gráfico que conseguimos ver aí na tela. Então, pegamos nesse gráfico, começamos a fazer análises e julgamos algumas probabilidades de movimentação de preço, não é? É basicamente isso. Bom, outro assunto que estigmatiza os pupilos que querem aprender Forex é sobre o que é necessário. Ah, na verdade, para operar Forex tem várias coisas necessárias. A primeira coisa é parar de fazer perguntas. Muitas pessoas, quando querem entrar nesse mercado ou quando querem aprender sobre Forex, fazem muitas questões. Ora bolas! Se dizem que em Forex ganha-se dinheiro, você nem precisa de provas, você nem precisa de fazer uma análise sobre isso, é só entrar dentro. Toda vez que você ouvir dizer que existe uma mina de ouro, vá e vai ver se consegues obter aquela oportunidade ou não. Mas vale você não ganhar nada do que perder a oportunidade. Daí que eu não gosto e não recomendo que toda vez que te apresentarem uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de ganhar dinheiro, vir com muitas questões. Por vezes é muito bom só entrar naquela de vamos ver, não é? Porque basicamente as respostas às quais muitas pessoas fazem pergunta só é possível encontrar se estiver dentro daquilo que é o contexto de Forex. Só é possível ao longo do processo de aprendizagem ou da prática de Forex. Daí que você começa a obter as respostas. Mas basicamente, para começar a operar, falo da seção técnica, primeiro você tem que se inscrever em uma corretora.
Já havíamos dito que é uma corretora, que era a nossa banca virtual ou a nossa carteira virtual onde vamos depositar dinheiro, sendo que elas cobram um spread. Na verdade, o spread é quase que insignificante, entre aspas, quase que insignificante porque em determinadas horas ele simplesmente quase que não existe, mas em outras, quando há volatilidade, ele meio que também fica volátil, mas é uma cobrança insignificante. Já imaginaram 0,1 dólar ou 0,001 dólar? Você nem sente, nem dá para perceber que eles tiram a taxa. Aquilo era só para perceberem como é que as corretoras ganham dinheiro através dos seus serviços ou da prestação dos seus serviços. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever em uma corretora, que veremos mais adiante, não é prioridade agora. A seguir tem que baixar ou ter uma plataforma a qual verás a situação do par da moeda em forma gráfica. Então, o que acontece? As plataformas nos disponibilizam a informação gráfica de cada par de moeda. Então, existe o MT5, que é MetaTrader 5, tem na Play Store para quem usa celular e tem para PC também. E tem o TradingView. TradingView também tem para celular e tem para o PC. E eu recomendo muito o TradingView por ele apresentar-se de uma forma dinâmica, é mais fluido em relação ao MT5. Isso no computador. Mas para celular, super recomendo o MT5, o MetaTrader 5. Isso são opiniões pessoais. A terceira coisa necessária é o setup. Em geral, é o setup, que é basicamente o saber fazer, know-how, né? Para você saber fazer, tem que fazer o quê? Aprender. Então, basicamente, quando falo de setup, estou a falar do teu método de aprendizagem, da sua dedicação, dos seus esforços, daquilo que é o seu investimento em relação ao conhecimento, a estratégia a qual você deseja praticar, o teu mindset para a gestão das suas emoções, assim como a gestão de risco, que é a coisa mais importante que eu considero extremamente. Não que as outras não sejam importantes, mas essa torna-se importante porque muitos traders ignoram. Estimativas dizem que 95% das pessoas que tentam aprender Forex, ou melhor, que operam, não que tentam aprender, mas que operam Forex pela primeira vez ou sem experiência, elas perdem dinheiro. Por quê? Justamente por causa desse aspecto de gestão de risco. Você pode ter a melhor estratégia, você pode saber tudo, tipo, todo o essencial para conseguir operar Forex. Mas se você não calcula aquilo que são os seus riscos, você vai perder muito dinheiro, vai perder mais do que ganha. E nem vai perceber, só vai perceber quando a banca quebrar. E o último aspecto é o fator tempo, o fator dinheiro e é aquilo que eu chamo de respeitar o processo. Primeiro, o maior investimento que você vai ter que fazer aqui é o investimento de tempo, mais do que dinheiro. O seu tempo, a sua dedicação, a gestão das suas energias. E segundo, teremos aquilo que é os fundos. Não é dinheiro para operar, isso é o de menos. Depois que você sabe como fazer, ou depois que você tem um know-how ou setup no geral, o mindset, uma gestão de risco, encontrar dinheiro para operar não vai ser problema. O problema é dispendiar dinheiro para aprender. Existem por aí cursos de qualidade sobre Forex, né? Mas eles exigem o que é dinheiro. E também temos o RTP, que simplesmente para mim significa Respect the Process, respeitar o processo. Eu costumo dizer que Forex, ou aprender Forex é como licenciar. É como uma licenciatura de 4 anos. Primeiro, você não vai terminar a licenciatura em 3 anos, porque já dissemos que a licenciatura é de 4 anos. Então tem que respeitar aquilo que é o tempo. Depois tem que lidar com cada cadeira
que encontrar dentro do curso. Umas mais simples, outras difíceis. Depois tem que lidar com cada docente de cada cadeira. Conseguem perceber quando eu digo respeitar aquilo que é o processo? Não dá para saltar ah, ah, o meio e parar no fim. Não tem como. Você tem que terminar. Sem contar que tem cadeiras com precedências até dentro de Forex. Tem coisas que você tem que aprender inicialmente para posterior conseguir entender coisas ainda mais avançadas. Daí que iniciei, daí que eu iniciei com essa mini conversa. Basicamente aqui eu só estou a vos contextualizar, nada profundo, tudo de forma superficial, amigável. E ao longo das nossas aulas, nós vamos desenvolver cada aspecto aqui abordado. Mas basicamente é isso. A primeira coisa que você tem que fazer neste exato momento é começar a procurar tempo. Tempo é a única coisa que nós não temos. Então, é começar a procurar tempo para se dar, tempo para aprender, tempo para dedicar se naquilo que é aprendizado de Forex, porque assistir a este vídeo e sentar não vai te levar a lugar algum. Claro, vai te dar um empurrão, mas você precisa caminhar sozinho, não é? Daí que eu disse que vou partilhar alguns manuais que poderás estar a ler, vou partilhar alguns outros YouTubers que estariam aí a assisti-los e até alguns outros vídeos meus que comprei um curso, porque cá entre nós eu gastei. Olha que eu gastei em prestações, porque comprava esse curso, 2 meses depois aparecia uma propaganda daquela no meu WhatsApp de um cara que então íamos todos para lá, comprávamos o curso e assim sucessivamente. Quando fui-me a perceber, eu simplesmente havia investido muito em conhecimento e graças a Deus consegui armazenar tudo que, que é de curso que eu participei. Então vou estar aqui a compartilhar convosco aos bocados. E tem mais uma última coisa, só para fechar, que é ter muito cuidado com o que você aprende. Há muita coisa nociva na internet, há muita coisa nociva nas redes sociais. Você só vê pessoas a ganharem montes de rios de dinheiro dentro de Forex. E eles apresentam isso como se fosse algo muito simples, como se fosse só depositar, entrar, abrir a operação, fechar e sair a cantar. Nada disso. Então tem que tomar muito cuidado com as informações que andam por aí. Toda vez que você vir Ora bolas, fui interrompido, mas dizia eu que tenham muito cuidado com aquilo que vocês veem nas redes sociais, que vocês veem nas mídias acerca de Forex, porque eles fazem parecer que Forex é algo muito simples. Claro, é simples, mas não tão simples quanto eles tentam nos transmitir. Você não ganha dinheiro de um dia para o outro. Isso é um processo. Tem que levar isso. A partir de hoje, leva isso como uma licenciatura. Diga, este é o meu primeiro ano de faculdade em Forex. Porque não estou a mentir. É um processo longo, longo, dependendo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que levam por aí 5 meses e já começam a ser consistentes. Por quê? Porque eles dedicam mais tempo que nós. Eles se aplicam ainda mais. Eles seguem com rigorosidade as coisas que são ditas. Eles não têm medo de investir em conhecimento. Então, esses todos os fatores vão influenciar naquilo que é o teu tempo de aprendizagem no Forex, né? Tem pessoas que vão assistir esse vídeo e simplesmente vai ficar à espera do meu outro vídeo. Não. Tem que haver questões que você vai correr atrás, andar à procura, sentir aquela emoção que eu sentia lá no início quando eu comecei a aprender Forex. Vou ficar milionário. Ih, meu primeiro trading, quando comecei a ganhar um pouco, $2 eu já estava a fazer barulho. Ih, $2. Era tão emocionante. Então, é basicamente isso que eu queria deixar ficar, sem alongar mais a conversa. E obrigado por nos assistirem. Só esperar pela próxima aula que será entregue brevemente.